tarde, pessoal, tudo bem? Aqui Thiago Meirelles, do Trading Like a Pro. Vamos falar um pouquinho hoje sobre números. Eu resolvi gravar esse vídeo e vai ser um vídeo curto, tá? É um vídeo com conteúdo bastante interessante, mas é quase uma mini aula, vamos dizer assim, para um assunto que eu já discuto com muita gente aí nos bastidores. Mas acho importante. Essas últimas semanas aí teve bastante gente, pessoas comentando nos canais, no Telegram, nos diversos grupos de Facebook, canais de YouTube aí sobre esse assunto, e eu resolvi dar a minha opinião. Não acho que, não querendo falar mal de ninguém, pelo contrário, eu só estou querendo passar o jeito que eu enxergo esse assunto, que eu acho extremamente fundamental e relevante. Eu sou um cara que acredito muito na questão analítica das coisas, nos números, e obviamente não só nos números dos jogos que a gente atua, mas nos números da nossa performance. Não vejo caminho diferente de a gente ter algum tipo de sucesso nessa caminhada ou em qualquer outra, se a gente não analisar a nossa própria performance. Tá? No caso de trading e apostas esportivas, existem alguns conceitos, alguns indicadores que são bastante comuns e são os que são classicamente utilizados para a gente medir performance, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho de ROI, ROE e unidades, tá? Como que a gente pode utilizar esses indicadores para medir a nossa performance ou até para a gente comparar. Muita gente aí às vezes compara serviço de tipsters, de alguns sites que fornecem dicas, tipsters que vendem serviço, esse tipo de coisa. E é sempre importante quando a gente compara serviços que a gente comparar numa mesma base, né? A gente comparar laranja com laranja, vamos dizer assim, para não ficar uma coisa injusta nem para um lado nem para o outro. Bom, então vamos direto agora ao ponto. Vamos começar com o que é ROI. Talvez a maioria de vocês já saibam o que é ROI, mas eu vou dar aqui o jeito que eu aprendi a olhar para esse indicador, tá? O que é ROI? Então, ROI vem de inglês, que é Return of Investment, ok? Of Investment, que em português a gente traduz para retorno de investimento, certo? O retorno sobre o investimento, fica melhor o nosso termo em português. E no caso de apostas, essa palavra investimento ela tem que ser lida como arriscada, ok? O que se foi arriscado? O que a gente de fato colocou no mercado? Exemplo. Digamos que depois de um certo período de tempo, não vou entrar na questão tempo aqui, que não é o caso, a gente fez 100 apostas, ok? A gente fez 100 apostas utilizando um stake fixo de R$50. Isso significa que número de apostas, stake fixo, neste caso, total arriscado depois de 100 apostas é 100 vezes 50, certo? 100 vezes 50. Vou dar uma organizada aqui para a gente poder enxergar melhor o que a gente está fazendo, ok? Beleza, esse é o número de apostas, total arriscado, e a gente já enxerga. Digamos que depois dessas 100 apostas, a gente tenha obtido um lucro líquido de R$750, ok? Qual é o ROI neste caso? Percentual é 750 lucro líquido dividido por o total arriscado, 5 mil. Significa 15%. Então, do total arriscado, a gente teve um lucro de 15%, que é fantástico. Fantástico, tá? Apenas um exemplo, mas é um número fantástico. Qual é o outro indicador que a gente não vê muito se falar por aí e às vezes se confundem até com ROI, tá? É o chamado ROE, que é Return of Equity, que significa retorno
sobre capital. E neste nosso caso aqui de mercado do mercado de apostas e trading esportivo, é a famosa banca. Banca. Então o ROE, que é o ROE, é o retorno sobre a banca. Vamos supor que a gente tenha uma banca de R$1.000, tá? R$1.000. Vou fazer um negocinho aqui. R$1.000. Vou utilizar o mesmo exemplo de acima, tá? Banca, R$1.000. 100 apostas, com 50 de stake, lucrou 750. Qual é o nosso ROE? Qual é o nosso ROE? 750 sobre a banca. Sobre a banca. 75%. Fantástico. Claro, de novo, a gente não está falando em quanto tempo foi aqui, mas 70%, 75% em alguns meses, ou sei lá, quanto tempo for, é muito bom. Tá? Então, vejam a diferença. O ROI é o lucro sobre o que arriscamos. Veja que esta banca aqui, neste exemplo de cima, a banca pode ser a que tu quiser. Pode ser uma banca de 50, pode ser uma banca de 1.000, pode ser uma banca de 50 mil. O que importa é o quanto a gente arriscou. Então, o ROI está atrelado ao arriscado, enquanto que o ROE está atrelado ao tamanho da banca. Ok? Então, o ROI pode ser chamado também de crescimento da banca. Ok? Perfeito. Agora, um outro assunto. Na verdade, um outro indicador que talvez seja tão importante quanto, que são as unidades. E aqui, eu imagino que a maioria de vocês já saibam o que é uma unidade, que é uma fração da banca. Não vou entrar no mérito do que é o mais apropriado, 0,5%, 1%, 2,5%, seja o que for, dividir em 50, 100, 200 unidades, não é este o ponto. Tá? Tá cheio de conteúdo aí na internet, de gente muito boa, que dá a sua opinião e muito boa, inclusive, sobre esse assunto. O que eu quero falar aqui é sobre o approach, ou a metodologia de utilização de unidades nas suas apostas. Tá? Então, digamos, eu, por exemplo, sou um cara que utilizo a metodologia chamada Flex Stake. E o que é Flex Stake? Todas as apostas com uma unidade. De novo, independente se a unidade é 0,5%, 1%, 2,5%, 10%. É todas as apostas com uma unidade. Ok? Por quê? Bom, esse é um assunto que a gente pode discutir em outro vídeo, em outra aula, em qualquer outro momento. Mas essa é a metodologia que eu uso. E muita gente por aí usa. Outras pessoas, por exemplo, utilizam fracionado. Digamos que utilizem, neste exemplo, 1, 13, 5 unidades. Então, dependendo do risco, do valor que ela enxerga, ela utiliza 1, 3 ou 5 unidades em cada aposta. Perfeito. Bom, digamos que a gente chega e, conversando com essa pessoa, ela diz: nossa, Thiago, mês passado foi muito bom para mim. Eu fiz 20 unidades de lucro. Poxa, 20 unidades de lucro. Então, esse cara aqui fez 20 unidades de lucro. Legal. Aí eu, Thiago, que não conheço isso aqui que eu estou falando, penso: nossa, cara, eu fiz só 5 unidades. Cara, esse cara aí é muito bom. Olha só, eu fiz 5 só unidades e o cara fez 50 unidades. Fez 20 unidades. Nossa, esse cara é muito melhor que eu. Opa, calma lá. É muito importante isso aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Prestem atenção no que eu vou falar. O cara disse que fez 20 e eu fiz 4. Eu vou mostrar para vocês como que o Thiago, que fez 4 unidades, teve uma performance melhor do que este nosso amigo que fez 20. Quando eu utilizo Flex Stake, 1 unidade por aposta, eu fiz 4 unidades. Okay? Quando este cara utiliza 135, ele diz que fez 20. Mas, para a gente colocar na mesma base de comparação, eu preciso dividir estes 20 por 5, que é a unidade máxima dele. E, na verdade, este cara foi igual ao Thiago.
20 unidades utilizando 135 é a mesma coisa que 4 unidades utilizando flat stake. Mesmíssima coisa. Então, quando a gente compara performances, é muito importante, às vezes, a gente colocar mais que um indicador para se comparar. Tá? E aqui eu coloquei só 3, mas, de verdade, o ROI é fundamental. E quando a gente compara ROI com ROI, não tem erro. Se eu tive 10% de ROI e o fulano teve 15% de ROI, o que teve 15% de ROI teve uma performance melhor e acabou. Não há discussão. Pode-se entrar na discussão de quantas apostas ele já fez. Um cara com 15% de ROI em 100 apostas não é a mesma coisa que um cara de 10% de ROI em 1000 apostas. Certamente não é. Tá? Mas já dá para comparar os números diretamente. Agora, unidades, a gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Cara, eu fiz 20 unidades, beleza. Como é que é o teu sistema de unidades? Flat stake, 135, 1, 2, meia, 1 e 3, como que é? Digamos que, só para entender melhor, digamos que esta pessoa utilize meia, 1 e 3. Então, estas 20 unidades dele, na verdade, é 20 dividido por 3. E aí são 6,6 unidades. Aí já fica melhor que esse cara que fez 4 utilizando flat stake. Certo? Então, isso é o que eu queria falar para vocês. Claro, a gente tem que entrar na questão tempo, como eu falei na questão do ROI, entrar em quantas apostas ele já fez. Não dá para também um cara, tive um ROI de 50%, quantas apostas fez? 5, ó, maravilhoso, beleza. Se tu mantiver 50% depois de 100 apostas, excelente. 50% depois de 1000 apostas, pô, palma, rei do mundo. Mas não é assim que funciona, né? Então, é muito importante a gente comparar as coisas de maneira correta e coerente para que a gente possa, primeiro, julgar da maneira certa e, segundo, às vezes a gente... isso, na verdade, foi isso que me motivou a fazer esse vídeo. Veio um amigo meu falar comigo, achando, cara, como que nós estamos fazendo só 3, 4 unidades se o cara lá está fazendo 30? Eu falei, calma, cara, calma. Como é que o cara utiliza os stakes dele? Foi isso que me motivou. Então, assim, a gente tem que ter cuidado na hora de comparar. Beleza? Vou parando por aqui. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma sugestão de outro assunto que eu possa comentar nesse estilo, deixem seus comentários aí. Vai ser um prazer discutir. Ou me chamem no Telegram, me chamem no Facebook. A gente conversa, vamos trocar ideia e keep it green. Um abraço, gurizada.